Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção, gente, última semana, que isso? Do PET 7 de História do sexto ano, semana 4. As atividades estão entre as páginas 71 até a página 74. O nosso tema principal, dando continuidade ao feudalismo, crescimento das cidades, corporações de ofício e a burguesia. O que são corporações de ofício, gente? Era a união de pessoas com o mesmo ofício, ou seja, com o mesmo trabalho. E, claro, o crescimento da burguesia, que são os comerciantes, que nós já falamos desde a semana 2. Tá? A partir do século XI, alguns camponeses, que se libertaram lá do senhor feudal, conseguiram conquistar alguma coisa para eles mesmos, eles vão aproveitar muitas oportunidades, principalmente o comércio das cidades, que era a nova atividade econômica mais importante da época. Essa expansão do comércio, gente, vai fazer o aumento da produção artesanal e, claro, se eu aumento a produção artesanal, eu aumento o comércio e vice-versa. Um vai ajudando o outro, tá? Os artesãos, eles começaram a perceber que dava muito lucro. Então, o que eles começaram a fazer? Organizar corporações de ofício. Eles começam a se unir, tá? Aquelas pessoas que tinham o mesmo ofício, o mesmo trabalho, como se fosse um sindicato de hoje em dia. Sindicato dos médicos, sindicato dos professores, sindicato do trabalhador rural. Eles vão se unir com o objetivo de defender seus interesses, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento de seus produtos. Essa era a função, tá? Dentro das corporações de ofício, a hierarquia era muito rígida, gente, tá? Então, não era qualquer um que podia entrar, não era qualquer um que podia participar, não era qualquer um que conquistava os cargos. Ah, eu quero ser isso. Não, tudo era uma hierarquia, tá? No topo, como se fosse uma pirâmide, tá? Tinha o mestre, que era o dono da oficina, tá? E junto a outros mestres, controlava a corporação. É como se fossem vários diretores. Cada cidade tem o seu diretor lá da companhia, lá da corporação de ofício. Tá? Esse diretor era o mestre. Abaixo dele encontrava-se os companheiros ou oficiais, remunerados de acordo com a jornada de trabalho. Então, eles são quase mestres, tá bom? Vamos supor que seriam os vice-diretores, tá? Daí serem chamados de jornaleiros, por causa da jornada de trabalho. Nas oficinas também trabalhavam aprendizes, que eram jovens, tá? E esses jovens trabalhavam lá em troca de trabalho, casa, comida e aprendiam o ofício, tá bom? Eles eram como se fossem pupilos, alunos desses mestres, desses oficiais, desses companheiros, tá bom? Caso demonstrasse muita habilidade, fosse muito bom no trabalho, ele podia conseguir alcançar cargos melhores, tá? Mas normalmente quem chegava a alcançar os melhores cargos eram os filhos dos mestres, tá? Então, era muito difícil conseguir chegar a ser mestre, se você não é o filho do mestre, tá? E com isso, diminuíram a concorrência local e favoreceram o enriquecimento de um número reduzido de pessoas. É aí que a gente vai ter o início, digamos assim, dessa desigualdade financeira dentro do capitalismo. Poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro, tá bom? Em Paris, agora nós vamos para as atividades, tá bom? Em Paris só pode ser ourives. Ourives é quem trabalha com ouro. Quem fizer o juramento e trabalhar segundo os usos e costumes dessa profissão. Nenhum ourives pode trabalhar o ouro se não for com a melhor técnica. E o produto deve exceder em qualidade a todos os outros trabalhados em outras terras. Nenhum ourives pode ter mais que um aprendiz estrangeiro, o que deverá ser parente seu ou de sua mulher. Viu o que eu falei? Tem que ser parente do mestre, tá? No caso aqui, o mestre de ouro, aquele que trabalhava com ouro. Próximo ou distante, desde que lhe apraza, se ele quiser também. O texto acima refere-se a corporações de ofício na Baixa Idade Média, organizações sindicais nos tempos modernos. Não, gente, o que está errado aqui nos tempos modernos? Eu vou grifar para vocês o que está errado em cada frase. Tempos modernos. Por que está errado tempos modernos, gente?
Porque os tempos, a Idade Moderna é depois da Idade Média. Guildas de mercadores da Europa Oriental. Nós não estamos falando de guildas, muito menos da Europa Oriental. Nós estamos falando da Europa Ocidental. Empresas familiares da época contemporânea. Contemporânea. Não é de forma alguma. Por quê? Porque contemporânea é o que nós estamos vivendo hoje, 2020, tá? Então, a resposta correta é a letra A, corporações de ofício na Baixa Idade Média. A formação da burguesia como classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz, vou grifar o não aqui, parte dessas alterações? Teve o crescimento das cidades? Teve. Teve o fortalecimento do artesanato? Teve. Nós falamos aqui em cima, ó, aumento da produção artesanal. Nós falamos crescimento do comércio das cidades, aumento da produção artesanal. Crescimento do comércio? Acabei de mostrar. Criação da máquina a vapor? Ainda não. A máquina a vapor é lá na Idade Moderna já, tá bom? Então, vamos para as próximas atividades e últimas. Resolva a cruzadinha abaixo sobre a sociedade medieval. Eu coloquei as respostas aqui na frente e vou completar a cruzadinha embaixo, tá? Propriedade rural comum na Alta Idade Média era o feudo. Doença, número 2. Doença que chegou à Europa nos porões dos navios comerciais vindos da Ásia. Peste negra. Não foi falado em texto algum sobre a peste negra. O que foi a peste negra, gente? Era uma doença transmitida pela urina dos ratos, tá? Que eram contaminados. Principalmente, e eles eram contaminados pelas pulgas que eram... O rato era como se fosse assim, o hospedeiro, tá? Mas quem transmitia realmente eram as pulgas que estavam contaminadas. E a peste negra, a pessoa que era picada, né? Automaticamente ela morria. E foi uma pandemia similar, digamos assim, tá? À pandemia que estamos vivendo. Morreram muitas pessoas, tá? Diferentemente da pandemia que a gente vive hoje em dia, ela não se espalhou pelo mundo todo, digamos assim, por todos os continentes, porque eles ainda não conheciam todos os continentes. Então, ela ficou localizada no Oriente Médio, mas principalmente na Europa, na Ásia e principalmente na Europa. Grupo social ligado ao comércio que se fortaleceu durante a Baixa Idade Média. Burguesia. Esse último aqui não era para completar. Eu achei que era. Isola esses dois, que eu completei aqui agora, tá, gente? Então, esses dois não existem. Número 4. Após o século X, elas se tornaram importantes centros de comércio e educação. Claro, as cidades. 5. Religião que se fortaleceu durante a Idade Média. Igreja Católica. Isso com toda certeza, né? Nós vimos lá com as cruzadas, né? Todo mundo queria lutar junto com a Igreja Católica, tá? Imposto pago pelos servos aos senhores feudais pelo uso do moinho e do forno. Era chamada banalidade. 7. Teve seu poder fortalecido pela igreja na Baixa Idade Média. O rei. Nós já falamos isso. 8. Trabalhador do feudo. Quem trabalhava no feudo? Era o servo. Nos feudos, essa atividade era baseada, sobretudo, na troca. Era o comércio. E depois passa a compra e venda, ok? Grupo social que dominou o sistema educacional e a administração real na Idade Média. O clero, que eram, né, os responsáveis lá pela Igreja Católica. Então, gente, terminamos por aqui o nosso PET 7. Graças a Deus, chegamos ao final.
de mais um PET. Agora nós só temos o PET avaliativo, que já está liberado, mas que vocês ainda não precisam se preocupar com ele, tá? Preocupem em terminar os PETs de 1 a 7, foquem nos seus estudos e nós vamos conseguir vencer mais esse PET, ok? Abraços para vocês, fiquem com Deus, estou à disposição de todo mundo no aplicativo Conexão Escola e em nosso grupo de WhatsApp. Abraços e até a próxima!